EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pastor, líder e discipulador de excelência. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um crescimento espiritual para a sua vida. No primeiro degrau, para os novos convertidos, a nossa missão é ganhar. E o curso que nós estamos fazendo é o Fundamentos da Fé. Nesta lição de número 3, nós iremos falar sobre o arrependimento de obras mortas, parte 2. E ao terminar esta lição, você deverá ser capaz de escrever o versículo-chave de memória, explicar a importância do arrependimento, explicar o que leva os homens a se arrependerem, a citar 4 coisas associadas com arrependimento, a definir conversão, a definir justificação, a explicar o que significa ser salvo, usar a parábola do filho pródigo para descrever o arrependimento e a conversão. O versículo desta mensagem se encontra em Lucas capítulo 5, verso 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A mensagem anterior definiu o arrependimento de obras mortas, que é a primeira das doutrinas básicas listadas em Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3. Obras mortas foram definidas como pecado e a origem do pecado foi examinado. Você aprendeu como o pecado original de Adão e Eva corromperam a natureza humana e como esta natureza é herdada por todos os homens. Você também aprendeu como esta natureza corrompida resultou em todos os homens pecarem individualmente, conforme eles são levados por esta natureza a praticar atos pecaminosos. E esta mensagem continua o estudo do primeiro princípio fundamental, o arrependimento de obras mortas. Arrependimento. Arrependimento de obras mortas foi definido como uma decisão interior ou mudança da mente que resulta na ação exterior de converter-se do pecado para Deus. Atos capítulo 20, verso 21. Chama-o de arrependimento para com Deus. Pelo ato do arrependimento, você converte de suas próprias obras mortas de pecado para Deus. Arrependimento é uma decisão pessoal de abandonar o pecado e entrar em uma comunhão com Deus. É o poder de Deus que realmente traz a mudança da mente, coração e da vida do pecador. Atos capítulo 11, verso 18. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Arrependimento é um dom de Deus. Atos capítulo 5, verso 11. Embora emoções possam estar envolvidas no arrependimento, o verdadeiro arrependimento de obras mortas é uma decisão, não somente uma emoção. Como você aprendeu, a tristeza pelos pecados, derramar lágrimas, entre outros, não é suficiente. Isso tudo deve ser acompanhado por uma decisão interior que vai resultar numa mudança exterior. A importância do arrependimento. Existem diversas razões porque o arrependimento é considerado uma verdade fundamental da fé cristã. Porque Deus ordenou. Atos capítulo 17, versículo 30. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O arrependimento é necessário para evitar a sua morte espiritual. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, verso 3. Arrependimento é necessário para a vida eterna. Através do arrependimento, a penalidade da morte é removida e a vida eterna é garantida. Atos capítulo 11, verso 18. Arrependimento, ele é necessário para o perdão. Deus não pode perdoar os seus pecados, a menos que você se arrependa. Atos capítulo 2, verso 38. O arrependimento, ele é necessário para entrar no reino de Deus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependimento, ele é o desejo de Deus para todos. Deus não quer que ninguém experimente a morte espiritual da separação eterna de Deus no inferno. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Arrependimento
É a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. Deve o cristão arrepender-se? No primeiro ato de arrependimento, o homem pecador converte-se do errado para o certo, aceita o evangelho e se torna um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. No processo de avançar para a perfeição, que nós vamos estudar nas próximas mensagens, um crente algumas vezes ele volta aos velhos padrões de comportamentos pecaminosos. Segundo o registro bíblico, sempre que o crente cair em pecado, ele deve se arrepender. Os cristãos de Coríntios, os crentes na cidade de Coríntios, tiveram que se arrepender. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 20 ao 21. Os cristãos de Éfeso, os crentes de Éfeso, foram exortados ao arrependimento. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Os cristãos em Pérgamo, Deus disse aos cristãos em Pérgamo, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2, verso 16. Os cristãos em Sardes, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Os cristãos em Laodiceia, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Aonde quer que haja pecado, ali deve haver arrependimento. 1 João capítulo 1, do verso 8 e 9. A mensagem de arrependimento. Pelo fato do arrependimento ser necessário para a salvação, Deus elaborou um plano especial para que a mensagem de arrependimento alcançasse cada um. O chamado para o arrependimento começou no Novo Testamento, com João Batista. Marcos capítulo 1, do verso 3 e 4. O arrependimento era necessário para que o Messias, Jesus, fosse revelado. Até que Israel fosse chamado de volta para Deus em arrependimento, Jesus não podia ser revelado. O arrependimento foi a primeira mensagem que Jesus pregou, em Marcos capítulo 1, do verso 14 e 15. O arrependimento foi pregado pelos crentes na igreja primitiva. Marcos capítulo 6, verso 12, Atos capítulo 20, verso 21. Hoje, os crentes ainda precisam ter a responsabilidade de espalhar a mensagem de arrependimento através do mundo. Jesus deu as instruções finais para os seus seguidores que, em seu nome, se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 47. O que leva os homens ao arrependimento? Visto que o arrependimento é o fundamento sobre o qual a fé cristã repousa, nós devemos compreender o que leva os homens ao arrependimento. Se você é responsável para espalhar a mensagem do arrependimento por todo o mundo, você deve saber como os homens são persuadidos para se arrependerem de suas obras mortas. A bondade de Deus. As bênçãos de Deus na vida de uma pessoa ímpia não podem ser confundidas com a aprovação de Deus para esse estilo de vida. A bondade de Deus é um dos modos do Senhor apelar aos homens para que se convertam a Ele. Romanos capítulo 2, verso 4. A pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus leva os homens ao arrependimento. A pregação de Jonas resultou na inteira cidade de Nínive se arrependendo. Mateus capítulo 12, verso 41. O chamado de Cristo. Conforme a palavra de Deus é pregada, as pessoas ouvem e respondem ao chamado de Deus que leva ao arrependimento. Mateus capítulo 19, verso 13. Deus o Pai. Jesus disse que ninguém poderia ver a Ele, exceto seu Pai não o trouxer. Deus traz os homens ao arrependimento. João capítulo 6, verso 44. A repreensão de Deus. A repreensão leva os homens ao arrependimento. Repreensão é correção dada pela palavra de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 30. Uma tristeza segundo Deus. Conforme você aprendeu, o arrependimento pode ser acompanhado por emoção. A emoção natural, sozinha, não é verdadeiro arrependimento, mas a emoção, segundo Deus, leva ao arrependimento verdadeiro. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Coisas associadas com arrependimento. A Bíblia identifica diversas coisas associadas com arrependimento. Fé. Fé para com Deus está associada com arrependimento.
Ele é ouvido em Hebreus capítulo 6 como o segundo princípio fundamental da fé cristã. O arrependimento de obras mortas deve ser combinado com fé em Deus. Marcos capítulo 1, verso 15. Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 21. Você aprenderá mais sobre a fé em Deus nas próximas mensagens, quando nós estudarmos o segundo fundamento da fé cristã. O batismo. O batismo deve acompanhar o arrependimento como um sinal exterior da mudança interior que ocorreu em você. Atos capítulo 3, verso 19. A doutrina dos batismos também será discutida numas mensagens que nós vamos trazer sobre parte dos fundamentos que é mencionado em Hebreus capítulo 6. As obras dos homens, que a Bíblia também chama de frutos, testifica se houve ou não um verdadeiro arrependimento. Em Atos capítulo 26, verso 20, e Mateus capítulo 3, versículo 8. Tanto as obras quanto os frutos se referem ao comportamento exterior que deve mudar após o verdadeiro arrependimento. A conversão, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, verso 19. Desde que a conversão está relacionada ao arrependimento, você necessita compreender a conversão. O que é conversão? Conversão significa você voltar. Quando ela é usada em conexão com o arrependimento bíblico, ela significa voltar-se do caminho errado para o caminho certo. Em Lucas capítulo 1, verso 16, Atos capítulo 9, verso 35, Atos capítulo 11, verso 21. Conversão é voltar-se das trevas do pecado para a luz da justiça de Deus. Atos capítulo 26, verso 18. É você voltar-se do poder de Satanás para Deus. Atos capítulo 26, verso 18. É você voltar-se das coisas mundanas para as coisas espirituais. Atos capítulo 14, verso 15. É você voltar-se dos falsos deuses para o verdadeiro e vivo Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. A importância da conversão. A conversão deve ser acompanhada de arrependimento. Você deve voltar-se do errado para o certo. Mas por quê? Isso é necessário para entrar no reino de Deus. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, verso 3. Isto salva da morte espiritual. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago capítulo 5, verso 20. É necessário para o cancelamento dos seus pecados. Os nossos pecados está escrito nos registros de Deus, até que nos arrependamos e sejamos convertidos. Então, ele é cancelado. Atos capítulo 3, verso 19. O filho pródigo. Arrependimento e conversão são ilustrados melhor pela história que Jesus contou sobre o filho pródigo. Leia a história em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 24. O jovem deixou seu pai e seu lar, foi para uma terra distante e através do pecado ele gastou tudo o que tinha. Depois, este jovem reconheceu a sua condição. Ele estava faminto, sozinho, em farrapos e trabalhando como alimentador de porcos. Então, ele tomou uma decisão importante. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esta decisão interior resultou numa mudança de suas ações exteriores. Ele voltou à casa do pai para pedir-lhe perdão. Arrependimento é uma mudança da sua mente. Leia Lucas capítulo 15, do verso 17 ao 19. O jovem, ele reconheceu a sua condição pecaminosa. Ele tomou uma decisão para ir até o seu pai e arrepender-se de seus pecados. Isso é um exemplo de arrependimento, uma decisão da qual resulta em ações exteriores. Conversão agindo sobre a decisão. Lucas capítulo 15, verso 20, registra como o rapaz levantou-se e deixou a velha vida e foi encontrar-se com seu pai para começar uma nova vida. Isto é conversão. Homens pródigos. Em sua condição pecaminosa, cada homem deve voltar-se para Deus como seu pai e para o céu como seu lar. Cada passo que ele dá para longe de Deus é um passo mais próximo da morte espiritual e de eterna separação de Deus.
há uma decisão maior para ser tomada. Ele deve cair em si mesmo e reconhecer a sua condição espiritual. Ele deve tomar a decisão que resultará numa mudança e direção espiritual. Esta mudança na direção espiritual o converterá de seus pecados para Deus. Esse é o primeiro passo em edificar um apropriado fundamento espiritual. Justificação e salvação. Existem dois outros termos usados na Bíblia que se relacionam ao arrependimento. Esses termos são justificação e salvação. Deus é o juiz de toda a humanidade. Quando você está vivendo em obras mortas, vivendo em pecados, você está condenado diante dele. João capítulo 3, do verso 18 ao 19. Quando você se arrepende do pecado e toma a decisão de converter-se de seus caminhos pecaminosos, isto estabelece um relacionamento certo para com Deus. Esse relacionamento ou posição correta diante de Deus é chamada de justificação. Romanos capítulo 6, do verso 16 ao 18. As penalidades do pecado são morte física e morte espiritual. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou a penalidade pelos pecados de toda a humanidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Se você creu que Jesus morreu pelos seus pecados, se você se arrependeu e o aceitou como Salvador, então você não experimentará a morte espiritual de uma eterna separação de Deus no inferno. Embora o seu corpo físico possa morrer, você ressuscitará para a vida eterna. Isso tornou-se possível através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Você foi justificado ou colocado num relacionamento correto com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, do verso 24, Romanos capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Quando você é justificado pelo arrependimento e por aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, você é salvo de uma vida de pecado e das penalidades do pecado. João capítulo 5, verso 24. Isto é o que significa ser salvo e é o que a Bíblia Sagrada está falando quando o termo salvação é usado. É o desejo de Deus que todos os homens obtenham salvação ao invés de experimentarem a ira do julgamento de Deus por causa do pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 9 e 10, parte A. João capítulo 3, verso 16 e 17. O gráfico abaixo que nós vamos ler resume os conceitos básicos ensinados nos capítulos 2 e 3. É importante você lembrar que cada princípio fundamental da fé cristã está relacionado uns com os outros. Por exemplo, arrependimento de obras mortas não pode ser separado da fé em Deus, que é o assunto da nossa próxima mensagem. A origem do pecado. Lúcifer, Satanás, rebelou-se contra Deus. Ele levou o homem a pecar, o que resultou na queda do homem, Adão e Eva. Isso resultou em todos os homens herdarem a natureza básica do pecado e individualmente cometerem atos de pecados devido a esta natureza. O pecado leva à morte espiritual e morte física. Na cruz, Jesus pagou por estas penalidades, o que resultou na justificação do homem pecaminoso. Arrependimento de obras mortas é uma decisão interior que leva à conversão, uma mudança exterior que resulta na justificação de um homem pecaminoso perante um Deus justo e salvação de uma vida de pecado e das penalidades do pecado. Para o seu estudo adicional, arrependimento, conversão e justificação foram discutidas nesta mensagem. Use as seguintes referências para continuar os seus estudos destes importantes termos. Dê uma pausa e anote todas essas referências para o seu crescimento espiritual. Não deixe de ler nenhuma passagem bíblica.
teste os seus conhecimentos, responda e entregue ao seu discipulador, que fará que o mesmo seja arquivado no seu trilho de crescimento. Que Deus te abençoe. Em o nome do Senhor Jesus, vamos para a próxima mensagem. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo. De Jesus.